Boa tarde, gente. Mais uma vez estamos nós aqui para nós darmos continuidade à nossa aula. Hoje nós temos, língua portuguesa e temos também atividades extracurriculares. E depois inglês com a professora Benilda. Nós já terminamos o nosso módulo em português. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, fiz um resumão de atividades para que vocês possam resolver, aprimorando ainda mais o conhecimento diante dos assuntos estudados. Aí eu quero que você faça da seguinte maneira: abra o caderninho de português, coloque o cabeçalho bem bonitinho, não esquecendo da data de hoje, 15/4/2020. Após o cabeçalho, vocês irão colocar a atividade de todos os assuntos estudados, ou seja, do módulo 1. Aí o primeiro tem assim: escreva frases com, Letra A, Deus. Ou seja, vocês vão formar uma frase com a palavra Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo que não seja com a palavra Deus. Vou colocar felicidade. Com a palavra felicidade, eu irei escrever: desejo toda a felicidade do mundo para vocês, queridos alunos. Formei uma frase longa, mas formei. Também essa frase pode ser pequena. Desejo todas as felicidades. É uma frase. Da mesma maneira, vocês irão formar a frase com a palavra Deus. Depois que vocês formar a frase com a palavra Deus, vocês irão pular uma linha para que não fique emendado uma palavra com a outra, para o caderno ficar mais organizado. Vai formar a frase com a palavra mamãe, depois vai formar outra frase com a palavra vida. Se vocês observarem, gente, olha, toda vez que vocês responderem, tem que pular uma linha, para que o caderno mantenha-se organizado. E outra coisa que sempre eu digo e continuo falando: início de frase inicia com letra maiúscula. Vamos para o segundo. Pontue corretamente as frases em. Como é que vocês vão pontuar? Lembra que nós estudamos os sinais de pontuação? Nós vimos a interrogação, nós vimos o ponto final, nós vimos a exclamação, 2 pontos, travessão e a vírgula. Onde nós devemos utilizar esses sinais? Por exemplo, onde eu devo usar uma interrogação? Vou dar um exemplo para vocês. Na interrogação, se eu perguntar para vocês: queridos alunos, vocês fizeram as atividades de ontem? Eu fiz o quê? Uma pergunta. E quando eu faço uma pergunta, claro que eu vou usar o que? A interrogação. Outra que eu digo: todos, eu vou afirmar, né, gente? Todos fizeram a tarefa hoje. Ponto. Por que o ponto final? Porque eu afirmei. Todos fizeram a tarefa hoje. Ponto. Quando é que nós iremos usar 2 pontinhos? Indica que um personagem vai falar. Por exemplo, como eu fiz aqui. Escreva a frase com. Com. Então quer dizer que eu falei aqui. Com o quê? Frase com palavra Deus, mãe, vida. Esse é um exemplo de onde usar os 2 pontos, desculpa. O próximo, travessão. Onde eu devo usar esse travessão? No início de quê? De uma fala, de um personagem. Por exemplo, se eu digo assim: o rato comeu o peixe. E aí? É uma fala de quê? De um personagem. Então,
Antes do rato, eu vou colocar esse sinal de pontuação que é o travessão. Antes da palavra o rato, que é a fala do personagem, eu uso travessão. E a outra é a vírgula. Onde nós devemos utilizar uma vírgula? Por exemplo, eu digo assim: hoje fui à papelaria e comprei livro, borracha, caderno, caneta e cola. Aí quando eu escrever, hoje eu fui à papelaria e comprei livro, vou usar o quê? Vírgula. Caderno, vírgula. Caneta, vírgula. E cola. Por que eu usei a vírgula? Porque eu dei uma pausa. Eu não vou chegar lá na papelaria e vou dizer: hoje eu comprei livro, caderno, caneta e... Aí vai ficar errado, né? Hoje eu fui na papelaria e comprei livro, uma pequena pausa. A vírgula nós usamos para utilizar uma pequena pausa. Livros, lápis, caneta e cola. Ok? Vocês irão usar esses sinais de pontuações nessa frase. Letra A. Nossa, que medo! Lembrando-se, gente, que eu esqueci da exclamação. A exclamação você usa no susto, na admiração, a palavra de admiração. Uma palavra de suspense. Por exemplo, nossa, que medo! Que sinal é esse que nós iremos usar aqui no final? Interrogação, ponto final, exclamação, dois pontos, travessão ou vírgula? A letra B, gosto de viajar. Que sinal é esse que eu vou usar? A C, que horas são? A D, mamãe comprou banana, uva, maçã. Qual é o sinal de pontuação que nós usamos em pequenas pausas? A E, o leão falou, sou feroz. Nessa só alertando que não existe só um sinal de pontuação que vocês vão usar nele não, viu, gente? Tô chamando a atenção de vocês nessa O leão falou, sou feroz. Olhe que não existe só um sinal de pontuação, não. Vocês irão usar adequadamente. Prosseguindo a nossa atividade, nós iremos para o terceiro. O terceiro diz assim: sobrinho. Quando eu digo sobrinho, é você passar um tracinho, ó, sobrinho, certo? Sobrinho, os substantivos próprios. Só relembrando, o que são substantivos próprios? São nome de pessoas, nome de cidades e nome de lugares. E não esquecendo que todos os substantivos próprios são escritos com letras maiúsculas. Por exemplo, Porto Calvo, Maceió, João, Maria, Toff. Lembre-se de que eu falei que o nome Toff é um substantivo próprio. É o nome de quê? De um gato. Agora, gato é um substantivo comum. A palavra gato, deixa eu dar um exemplo aqui. A palavra gato é substantivo comum. Agora, o nome que você der ao gato, por exemplo, vamos dizer que você deu o nome de Mimi. Mimi, ele é um substantivo próprio, certo? A mesma coisa para os demais animais. O nome do animal é que é substantivo próprio. O nome animal é que é o substantivo comum. Vamos lá. A letra A. Gabriel tem bola e carro. O nome Gabriel é um substantivo próprio ou comum? Se for próprio, você vai sublinhar, passar abaixo uma linha. Se for comum, você vai circular. Ou você vai sublinhar, passar um tracinho abaixo da palavra, ou você vai circular a palavra. A letra B.
Porto Calvo é uma cidade. Porto Calvo é o quê? Substantivo próprio ou comum? Cidade é substantivo próprio ou comum? Na letra A, bola e carro é substantivo próprio ou é comum? A letra C, Toff é meu gato. Toff é substantivo próprio ou comum? Gato é próprio ou comum? Vocês irão responder de acordo com as explicações. O quarto ele diz assim: deu coletivo de algo. Coletivo de algo é o quê? Estrela. Qual é o coletivo de estrela? Peixe e abelha. Vou dar um exemplo de outros coletivos que não estão aqui. Quando eu digo assim, o coletivo de flores é o quê? Ramalhetes. Aí, da mesma forma, vocês irão fazer aqui. O coletivo de Atlas. Atlas é de quê? De mapa. Lembrando-se que tudo isso aqui nós vimos no nosso módulo 1. Aí, vamos passar mais adiante para o quinto. Classifique as palavras em, masculino e feminino. Aí na letra A tem lápis, letra B cadeira, C perfume, D cola, E televisão. Bom, gente, eu vou chamar mais a atenção de vocês sobre esse masculino e feminino, porque lembrando-se que em nossa sala de aula nós vimos esse conteúdo e vocês tiveram um pouquinho de dificuldade para saber qual é a palavra masculino e feminino. Vocês estão adaptados com o masculino de quê? Mamãe, papai, vovô, vovó, titio, titia. Só que nessas palavras aqui, como vocês irão fazer para descobrir se elas são masculina ou feminino? Que não tem nome de pessoas, são nome de objetos. Então vamos lá? Lembra que eu falei o quê? Para você descobrir o masculino ou feminino de um substantivo comum, basta você usar o artigo. Qual foi o artigo que eu falei? O O ou o A, antes da palavra. Por exemplo, lápis. Quando eu falo lápis, eu digo O lápis ou A lápis. Lembra que eu dei essa aulinha lá na sala? Então, quando eu digo lápis, eu falo o lápis ou a lápis. Claro, né? Que é o lápis. É o artigo o que vem na frente. Então, se eu uso o, essa palavra lápis, ela é o quê? Masculina. Vamos descobrir aqui uma palavra feminina. Régua. Este objeto, material usado para nós estudarmos, não é isso? Régua. Quando eu digo a palavra régua, eu digo o régua ou a régua? Claro que é a régua. Então, a palavra régua, ela é feminina. Preste atenção. Da mesma maneira, vocês irão fazer com a palavra cadeira. É a cadeira ou cadeira? Perfume. O perfume ou a perfume? Qual é o correto? Preste atenção. Cola. Eu digo o cola ou a cola? Televisão. O televisão ou a televisão? Aí vocês irão utilizar a vogal A, o artigo O ou A antes dessa palavra. E com essa regra, utilizando o artigo O ou A antes da palavra, vocês poderão descobrir qualquer outra palavra, se ela é masculina ou feminina, certo? Quando eu falo álcool, eu digo a álcool ou o álcool? Claro que é o álcool. Então, a palavra álcool, ela é o quê? Masculino. Que eu não disse álcool, eu disse o álcool. Ok? Estojo.
Quando eu pego aqui estojo, eu digo o quê? A estojo ou o estojo? Claro, né, gente? O estojo, certo? Quando eu falo a palavra bombom, eu digo o bombom ou a bombom? Claro, né, que é o bombom, o. Então, é uma palavra masculina. Eu espero, gente, tenha ficado claro essa nossa questão, né? Que é a quinta questão. Eu só chamei bem a atenção de vocês sobre essa quinta, porque nós tivemos iguais outras na sala, mas eu achava que necessitava eu dar mais um reforçozinho, para que vocês lembrassem, para que não fizessem essa atividade errada. Agora, nós iremos para a sexta questão. Circule os artigos presentes nas frases. Lembre quais são os artigos. Existe o artigo definido e o artigo indefinido. Lembra da nossa aula passada? Artigo definido. O, a, os e as. Artigo indefinido. Uma, uns e umas. Aí, diante desses artigos, vocês irão circular eles perante essas frases. Por exemplo, aqui na letra A. Um lobo pegou a criança. Onde é que estão os artigos aí? Aí você vai circular, vou dar exemplo de um para que vocês façam outro. Aí vocês irão circular, por exemplo, na letra A. Não é um artigo indefinido, mas ele é. Aí vai circular lobo pegou a criança. O A não é um artigo, circula o A. Ele é um artigo que definido. A criança, porque definiu a criança. E artigo indefinido. Um lobo, ele não disse qual foi o lobo, só especificou. Um lobo, certo? Da mesma maneira, vocês irão responder a letra B, que fala assim: Ingrid fez uma lição com a mamãe. Vocês vão circular todos os artigos encontrados nessa frase. Na letra C tem assim: Luiz toma o suco. Vai circular. A letra D. Umas colegas estudaram pelo Skype. A letra E. As crianças tomam banho de piscina. Bom, gente, a nossa aulinha, que é uma revisão sobre as atividades, os assuntos que nós tivemos, eu fiz, como eu disse a vocês, eu tirei uma atividade de cada assunto. Apenas uma, para que vocês fossem aprimorando ainda mais o desenvolvimento sobre os conteúdos que nós tivemos. Mas agora, no envelope que o papai e a mamãe pegaram comigo na quarta-feira, tem esta atividade aqui, que é o complemento do nosso conteúdo. Vocês irão pegar essa atividade, irão colar no caderno de vocês, após vocês transcreverem para o caderno de português essa atividade que eu escrevi aqui para vocês. Aí vocês irão colar esta atividade extra, ok, gente? Esta atividade, ela fala o seguinte: loteria, vamos ler comigo, pegue a folhinha e vamos ler. Loteria do S, SS, C ou C cedilha. Lê a palavra, marque com X a letra que falta e depois escreva. Por exemplo, tem essas palavras aqui, minha gente, presta atenção. Deixa eu colocar ela aqui para ficar mais fácil para que vocês vejam. Por exemplo, a primeira palavra tem um quê? Tem um quadrado que tem aqui um marcado X. Aí, essa palavra é o quê? Semana. Semana, ela é com C. Semana, ela é com S. Semana, ela é com SS. Semana, ela é com C cedilha. Aí vocês irão marcar na palavra. Tá pedindo o quê? Lê a palavra e marque com X na letra que falta e depois escreva. Por exemplo, semana
Claro, né, minha gente? É com S. Vai marcar um X aqui, porque a palavra semana é escrita com S. E depois que vocês marcarem um X, vocês aqui ao ladinho irão escrever o nome semana. Ficou claro? O espaço aqui é pequenininho, mas eu vou tentar fazer de caneta. Aí vocês irão escrever aqui, semana. Ok, gente? Da mesma maneira, vocês irão fazer com as outras palavras. Aqui, laço. Aí vai marcar um X, a palavra laço, com que ela é escrita. Aí você vai escrevê-la aqui, reescrevê-la aqui. Assado, a outra palavra. Macio, a outra palavra. Fumaça, a outra. Cigano, a outra palavra. Pêssego, a outra palavra. Selo, a outra. Caçador, e a outra palavra. Bacia, e a última é o quê? Subida. Vocês irão marcar um X nas letras que são escritas, que estão faltando dessas palavras. Marcou um X. Depois que vocês marcaram um X, vocês irão transcrevê-la ao lado. E embaixo tem assim: encontre as palavras no caça-palavras e liste-a no quadro ao lado. Ou seja, vocês irão procurar as palavras aqui e todas as palavras que você conseguir aqui nesse caça-palavra, vocês irão transcrevê-la ao lado, nesse quadrinho. Prestando atenção, viu, gente? Procurou aqui as palavras, vocês irão descobrir palavras. Eu não posso dizer quais são. Quando você descobrir a palavra que você descobrir aqui dentro, vocês irão escrever ao lado. Pegou as palavras daqui, depois que descobrir, escreve ela ao lado. Certo, gente? Bom, minha gente, a nossa aulinha de português fica por aqui. Né? Isso, tenham todos uma boa tarde. E logo mais vocês vão estar com a professora Benilda com a aula de inglês. Fique com Deus e até amanhã. E tenha uma boa aula de inglês para todos. Tchau!